acordo com a Organização Mundial de Saúde, a artrose acomete 80% da população mundial com mais de 65 anos. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, esse número representa cerca de 7% da população do país, o que corresponde a 15 milhões de pessoas. Para a gente entender o que é artrose e como tratá-la, a gente conversa com a reumatologista doutora Andréia Meirelles, e você de casa aproveite para já mandar mensagem para a gente no 12996057731 para a gente responder a sua pergunta. Doutora, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Ave. Obrigada. Sempre um prazer estar aqui. Prazer é sempre nosso, doutora. Quando a gente fala de artrose, eu acho que muitas pessoas ainda ficam confusas. Então eu vou começar perguntando a diferença da artrose para artrite, doutora. Isso é uma dúvida bastante frequente mesmo, né? E é importante a gente separar porque são doenças distintas. Então, a artrose, ela é um processo mais de desgaste, de degeneração, que vem pelo uso repetitivo, vem pela idade principalmente. Então, ela vem como um processo dos nossos anos de vida. A artrite, ela já é um processo inflamatório. Necessita ter uma inflamação naquela articulação, então geralmente ela vem acompanhada de inchaço, vermelhidão, muito mais dor, né? Geralmente dá uma sensação que aquela articulação está com uma febre local e as causas são outras, pode ser por vírus, pode ser por uma bactéria, pode ser por doença autoimune, então são doenças distintas. Então esse recado é importante, que a artrite e a artrose não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Quando a gente fala de artrose, doutora, a gente está falando principalmente de algumas partes específicas do corpo que geralmente tem esse desgaste? Sim. Então, assim, até é importante porque tem articulações que não têm artrose. A gente imagina que qualquer articulação pode dar, tem outras que não comumente não tem. Então, as principais são joelhos, tornozelos, quadris, coluna, mãos e ombros. Cotovelo, rarissimamente a gente tem, salvo quando o paciente já teve uma cirurgia prévia ou teve uma fratura, ele desenvolve essa malformação depois. Mas, naturalmente, geralmente o cotovelo não tem artrose, punho geralmente não tem artrose. Então, essas articulações, você vai falar, mas por que tem mais? Joelho, quadril, a gente até imagina que é um pouco por sustentação da carga do corpo, coluna também. E a mão, porque é realmente muito utilizada, né? A gente usa a mão praticamente para tudo. Então, são as articulações mais acometidas. A gente tem umas fotos, doutora, aqui começamos com o joelho. Acho que o joelho, todo mundo fica assim, ai meu Deus, meu joelho. Todas as pessoas um dia podem chegar a ter artrose, doutora, ou não? Sim, estatisticamente, né, a partir dos 50 anos, né, e a gente sabe que a expectativa de vida do brasileiro hoje aumentou, né, em média de 73 anos para homens e 79 em média para as mulheres. Então é muito difícil a gente não ter artrose, já que ela começa a partir dos 50 anos, né, em média. E nem todo mundo tem sintoma. Então nessa foto a gente observa uma cartilagem normal, que ela é como? É uma cartilagem, ela é uma forma de proteção entre o osso, entre dois ossos, né? Ali no caso é entre o fêmur e a tíbia e a fíbula. Então a cartilagem normal, ela é bem molinha, hidratada, é como se fosse uma borracha nova. Do outro lado, a gente já vê uma perda dessa cartilagem, você vê que o tamanho já fica menor e ela fica toda quebradiça, ela fica fina. Então, ela já não tem mais aquela capacidade de absorver o impacto entre dois ossos, né? Então, os ossos começam a se chocar e é isso que começa a causar dor, né? Comprimir alguns nervinhos, então não tem mais aquele amortecimento adequado. E ela realmente vai ficando bem desgastada mesmo. Parece como se fosse fragmentando. Por isso que a gente tem, às vezes, né, essa coisa de escutar que o joelho parece que está quebrando, doutora. Isso tem a ver com a artrose ou nem sempre o barulho do joelho tem a ver? Esse barulho que a gente chama de crepitação, que parece mesmo uma areia ali dentro, isso é bem típico da artrose mesmo. Aqueles estalidos, às vezes você vai levantar, faz tac. Isso, às vezes, é a rótula tentando se acomodar. Então, isso nem sempre é artrose, o estalido. Agora, esse barulho que parece uma areia chocando ali dentro, realmente isso é um barulho bem característico de artrose.
E acontece geralmente quando a gente vai iniciar o movimento, né? Então é de manhã, quando você acorda, é quando vai sair da cadeira, levantar da cadeira. Subir uma escada. Subir uma escada, aí você fala, nossa, parece que tá crocante. E é o crocante mesmo. Ai, 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 daqui a pouco veremos os tratamentos, mas tem mais fotos pra gente ir vendo aqui. Coloca a próxima pra gente, Dê. Aqui, doutora. Tornozelo, né? O tornozelo é uma articulação também que sofre muita artrose, porque é onde recebe a maior carga do corpo, né? Praticamente todo o nosso corpo está em cima do pé do tornozelo. Então, ele vai desgastando e ele vai tendendo a fazer uma queda. Aquela pessoa que fala, nossa, acho que ela tem um pé chato. Nem sempre ela tem um pé chato por natureza. Às vezes o pé foi perdendo aquele arco, caindo para dentro, porque o tornozelo enfraqueceu em virtude da artrose, né? Olha então, isso. Então, às vezes, assim, tem outras causas, como fraturas, por exemplo, jogadores de futebol que machucam muito o ligamento, rompem muito ligamentos do tornozelo, isso dá muita instabilidade. E quanto mais os ossos começam a se chocar, mais desgaste e mais da artrose. Né? Quando você fala dos jogadores, a gente fala, muitos deles são muito novinhos, né? E a gente fala assim, com a idade, provavelmente todo mundo pode ter, né? Eles que são mais novos e fazem as cirurgias, já é mais predisposto a ter artrose mesmo, doutor? E até antes do tempo? Sim, isso é bem sabido, né? Que cirurgias prévias... É por isso que muitas vezes, hoje em dia, os ortopedistas têm tentado outros métodos, né, para preservar, com fisioterapia, com ácido hialurônico, com fortalecimento antes de operar. Mas a gente sabe que os jogadores, muitas vezes profissionais, que dependem de alto desempenho, eles precisam fazer cirurgias mais precocemente. E quando você refaz, Deus é perfeito e a gente não consegue, às vezes, a perfeição, né? Então, acaba gerando pequenos desalinhamentos e faltas de encaixe ali. E acabam por ter, realmente, artroses mais precoce. E a gente sabe que o exercício, apesar de ser benéfico, o excesso, né, acaba também gerando muito trauma, muito impacto, que também pode acabar gerando artrose. Já tem perguntinhas de WhatsApp, vamos lá. É isso aí, vamos ver aqui pergunta para a doutora da Vilma Aparecida, de Divinolândia. Boa tarde, Léo e Abiane. Aprecio muito o programa e sigo a TV Aparecida. Obrigado, querida. Minha pergunta é sobre artrose na coluna. Gostaria de saber o que fazer para melhorar a dor. Obrigado, Vilma, pela pergunta. A artrose da coluna é outro ponto muito comum, né? E acho que a gente até tem uma foto de uma artrose de coluna, onde a gente tem uns bicos de papagaio, que é a tradução maior da artrose, né? Então, assim, esses bicos que se formam acabam comprometendo, prendendo os nervos que saem ali. Então, uma das formas de a gente melhorar essa dor é fazendo muito alongamento para poder abrir os espaços entre as vértebras para liberar esses nervos, né? Fazer bastante exercício de fortalecimento da musculatura que sustenta a coluna, porque quanto mais retinha ela tiver, menos as vértebras se desabam uma em cima da outra, né? Do ponto de vista medicamentoso, a gente utiliza relaxantes musculares, às vezes analgésicos mais potentes e, em último caso, onde o paciente tem uma dor de difícil controle, façam alguns bloqueios. Isso geralmente é feito por neurocirurgiões, que injetam ali algumas medicações para alívio da dor, para tirar um pouco dessa compressão e dessa inflamação. Mas, assim, no geral, é muito importante. A artrose de coluna é fortalecimento muscular, alongamento, isso não foge à regra. A artrose precisa de uma boa musculatura. E os analgésicos. E sempre a gente utiliza os condroprotetores. Colágeno, ácido hialurônico, condroitina, que são suplementos orais e que geralmente são bem benéficos também. E doutora, como que pode dar uma artrose no ombro? Eu fiquei curiosa. Como que isso acontece? Nós temos aqui no ombro duas articulações muito importantes. A primeira que vem da clavícula e que encaixa com esse osso maior daqui do húmero, né, a glenohumeral. Então, a artrose de ombro, ela acontece muito também. Jogadores de tênis, jogadores de vôlei, trabalhadores que sustentam e levantam muita carga, pegam muita carga. Então, geralmente, são por movimentos de elevação do ombro com muita frequência, né? Outra causa é quando a gente tem uma lesão de um tendão muito importante que chama manguito rotador. Ele é como se fosse uma amarrilha do ombro para manter tudo no lugarzinho. Quando esses tendões se arrebentam, ou porque caiu, ou porque sofreu um acidente, ou até por uso repetitivo,
ele acaba por não sustentar esses dois ossos no devido lugar. E eles começam, então, a se chocar. O problema é sempre o contato excessivo, né? E essa cartilagem, ela vai se desgastando. Uau. Tem mais perguntinhas, doutora? Mais perguntinha, vocês são demais. Vamos ver aqui, ó, mais uma perguntinha do Newton, de São Paulo. Boa tarde a todos. Os exercícios físicos podem prevenir a artrose? Ou, doutora, vou emendar mais um pouquinho. Ou pode ocasionar artrose também, dependendo do tipo de exercício físico que você faz? Boa pergunta. O exercício que a maioria de nós fazemos, né, como amadores, eles são sempre benéficos, sempre benéficos. Tanto que se nós colocarmos assim numa classificação, o que mais dá resultado para alívio de dor numa artrose é o exercício físico. Então, o exercício físico ele só vai ser prejudicial quando nós fazemos em muito excesso, né? Então, como eu falei, geralmente são atletas de altíssimo rendimento, que jogadores de futebol têm muito, que fazem salto em altura, que tem muito impacto, corredores de maratonas, mas para o exercício causar artrose ou ser prejudicial, só se ele realmente for feito em altíssima intensidade e em grande quantidade, porque caso contrário, ele é só benéfico. Olha que maravilha. Ou, de repente, faz errado também. Isso pode acontecer, né, sim, doutora? Isso sem dúvida, né? Então é sempre importante você ter uma orientação profissional de um educador físico, se tiver com muita dor, com um fisioterapeuta, né? Porque a musculatura, ela tem um fator tão importante na proteção, porque ela ajuda a produzir mais essas substâncias produtoras de colágeno, elas diminuem a dor, ele diminui a inflamação. Então, o exercício para artrose, e isso é outro detalhe importante, que às vezes a gente acaba vendo, estou com dor, não posso fazer mais nada. Não, tem que fazer, né? Faça numa intensidade menor, faça aquilo que você não sinta tanta dor, mas se movimente. Ficar parado é o que a artrose quer. Eu falo, a artrose é que nem uma fechadura de porta. Se você deixar parada, ela vai enferrujando cada vez mais, né? Então, a gente precisa movimentar essa articulação. Boa. Mais perguntinhas. Mais perguntinhas para a doutora agora do Instagram, tá vendo? Ó, não é só WhatsApp, pode mandar pelo Instagram também, que a gente manda ver aqui, ó. Da Diva, as dores da artrose pode ser confundida com fibromialgia? Boa pergunta, Diva. Obrigado, viu? Excelente também. Pode sim. A diferença, muitas vezes, é que a artrose, ela já apresenta, quando nós médicos examinamos, algumas deformidades, umas pontinhas. Então, começa a formar uma pontinha no dedo, uma pontinha aqui, que nada mais são do que, traduzindo no popular, são os famosos bicos de papagaio. Porque papagaio não tem só na coluna, tem vários pontos das nossas articulações. Então, na fibromialgia, normalmente o paciente não tem essas deformidades quando nós o examinamos. E a fibro, geralmente, ela tem dor fora da articulação. Ela tem dor também na musculatura, em pontos onde só tem músculo. E a artrose vai doer aonde tem articulação e não onde tem só musculatura. Boa. Mais perguntinhas. Mais perguntinhas. Coisa boa. Vocês são demais. Vamos ver aqui. Da Alê. O uso de salto alto ao longo dos anos favorece o surgimento de artrose? E quais alimentos benéficos para a doença? Obrigado, Alessandra de Florianópolis. Obrigado, Alessandra, pela pergunta, viu? Então, o salto alto, primeiro assim, é importante que os saltos finos e com bico fino e salto muito fino, realmente ele gera mais instabilidade. Então, não é um calçado para ser usado diariamente. A gente pede, geralmente, para que haja uma alternância, né? Diminui um pouco a altura do salto, use saltos mais quadrados, mais blocos, né? Que as mulheres sabem bem o que eu estou falando, que melhoram a estabilidade do tornozelo. E sempre quando você usar um salto alto, ao chegar em casa, é muito importante você fazer um alongamento contrário. Então, pega um degrauzinho, deixa o calcanhar ir até lá para baixo, suspende, desce, ou pega uma toalha, um elástico, puxa a panturrilha, porque a gente não pode deixar que o tendão de Aquiles se encolha. Que o tendão, ele passa atrás ali do pé e quando a gente usa muito salto, ele vai ficando mais encurtado. E isso, às vezes, também causa instabilidade, dor.
Então, o calçado, o importante é nunca usar sapato reto por completo, nunca usar só salto alto. Então, tem ali uns pares de sapato que você possa alternar durante a semana para não usar sempre o mesmo tipo, porque a gente acaba viciando realmente a articulação e o tendão. Boa. E ela perguntou dos alimentos. A senhora chegou a falar do colágeno, né? O que a gente pode... Tem alguma coisa que a gente pode ingerir, doutora? Para ajudar, então, assim, as oleaginosas, né, castanha do Pará, elas costumam ter benefício em relação à artrose, as fibras também. E o ácido hialurônico, ele está presente, às vezes, em algumas substâncias que a gente come, tem bastante o ômega também no salmão, nos peixes. Mas o mais importante é a gente fazer uma alimentação balanceada, saudável, para que, como ela não é uma doença inflamatória, ela não sofre tanta influência de glúten, lactose, não tem muito esse papel. Mas a alimentação saudável é para quê? Porque o sobrepeso tem um papel muito relevante em cima da artrose, né? Então, para a gente manter um peso adequado, faz uma alimentação balanceada, porque mantendo um peso adequado, a gente diminui a chance de ter artrose. Boa. E quem já tem também sofre menos, né, doutora? Menos. Mais perguntinhas. É isso aí, alimentação super importante. Vamos ver aqui, ó. Eliana, de Vinópolis, bombando Minas Gerais, viu? Boa tarde, gostaria de saber em que grau seria necessário uma cirurgia no caso da artrose no quadril. Obrigado, Eliana, pela pergunta, viu? O tenista Guga, por exemplo, acabou a carreira por causa de uma artrose no quadril, doutor. E a gente podia falar dos tratamentos, então, doutora, pode ser? Pode, né? Porque daí pode. Vai para a cirurgia. Vamos lá. Então, o tratamento, a cirurgia lembrando que ela é sempre o último estágio do nosso tratamento, né? Então, assim, a artrose a gente visa duas coisas, manter a função daquela articulação, a mobilidade e manter e evitar a dor. Então, a dor a gente trata normalmente com analgésicos, desses mais comuns, anti-inflamatório em casos muito extremos, quando a articulação inflama, fica quente, vermelha. Muitos suplementos, como eu falei, ácido hialurônico, colágeno, glucosamina, condroitina, diacereína, alguns extratos. O abacate é bastante benéfico, tem alguns extratos importantes do abacate. A fisioterapia como uma forma também de manutenção de função, muitas vezes aquela articulação que está com a perda de angulação, aquele joelho que não está esticando por completo, a fisioterapia tem um papel de recuperação. Então é importante lembrar que a artrose ela tem graus de reversão até um determinado ponto. Hoje o que a gente tem usado muito e com muito resultado é a aplicação de ácido hialurônico dentro da articulação. Isso tem um resultado super bom, né? Joelho a gente tem feito já com resultados excelentes, o quadril também é um estágio que antecede a cirurgia, são as suplementações de ácido hialurônico dentro do quadril. Essas articulações, às vezes, elas precisam ser guiadas, que a gente chama, né? Então você precisa ter um ultrassom para te orientar, ajudar no ponto, o ombro também é interessante, às vezes a gente ter um guia de um ultrassonografista do seu lado, ou o próprio reumatologista guiando com ultrassom, o joelho já é mais simples. E a cirurgia, ela entra num estágio onde todos esses métodos a gente já fez e não deu resultado. E o paciente continua tendo dor, você vê que cada vez mais a articulação está mais limitada e aí geralmente se faz a cirurgia. As cirurgias de artrose geralmente são as próteses, né? Então, neste caso, na pergunta dela, quando indicar, a gente avalia como é a função desse paciente, né? Eu não sei como é que ela se encontra hoje. Se ela tem o que a gente chama de dor intratável, que é aquela dor que você já usou analgésicos, usou aqueles analgésicos controlados, que a gente chama de opioides, e a dor continua ali. Fez fisioterapia, fez infiltração e a dor continua lá. E aí a gente avalia também radiologicamente. Então você faz uma tomografia, ou faz uma ressonância, ou um raio-x mesmo que seja, e a gente vê o quanto essa articulação está danificada, quanto do espaço articular foi reduzido. E aí a gente vê se, quando não tem mais espaço, não tem como a articulação se movimentar. E aí aqui a gente sabe que aquilo não vai regredir. E aí, nesse caso, é indicada a cirurgia. Então, no caso da articulação do quadril, geralmente são nas artroses que a gente chama de grau 4 ou grau 5. E aí, doutora, como é a recuperação? Das cirurgias, no caso? As cirurgias hoje, elas são cada vez menos invasivas, né? A gente chama de cirurgias minimamente invasivas. Essa não é uma minimamente invasiva, uma cirurgia de prótese, é uma cirurgia maior. Mas, assim, a recuperação hoje é tão rápida. A gente vê, por exemplo, um paciente que opera um quadril, faz uma prótese hoje, com 24 horas, 48 horas, ele está sentado já. Nossa, sentado na cadeira. Que né? rápido. É muito rápido.
existem algumas limitações de não poder abrir a perna, vai ter que ficar usando andador. Mas assim, a gente vê que, se a gente falar, a côndilo está perfeito, né? Perfeito a gente geralmente vê a partir de uns 4 meses, você vê que esse paciente está ótimo, mas andando já com 15, 20 dias. Então, a recuperação é muito rápida. Maravilha. Né? E aí, tem que voltar, continuar exercícios, prevenindo do mesmo jeito. E eu sempre falo, exatamente, isso precisa continuar sempre. Controle de peso, atividade física, alongamento. Uma coisa importante é o que a gente sempre treino de marcha. Quando aquele paciente começa a mancar, a gente já orienta, pede uma fisioterapia para ele receber uma orientação de tentar andar um pouco melhor, mais corretamente. Porque muitas vezes ele vai danificando o outro lado. Às vezes ele tem uma artrose de um lado, o outro lado tá bom. Aí ele começa a sobrecarregar o lado bom, porque aquele dói, ele joga o peso do outro lado. E quando a gente vê, os dois lados estão comprometidos. Então, um treinamento, uma educação de marcha, de andar melhor, de se posicionar, às vezes, usar uma bengalinha por um tempo, nem que seja por curto período de tempo, para aliviar aquela carga, dar resultado. Os pacientes são bem resistentes, sabe, Abi, para usar a bengalinha, mas às vezes é necessário por um curto período de tempo. Mas a recuperação hoje em dia é bem rápida. A maioria requer fisioterapia ou uma hidroterapia, exercício na piscina, para poder ganhar a amplitude do movimento, que a gente quer que uma prótese traga o mais próximo possível do movimento que ele tinha anteriormente, né? Que incrível, quanta tecnologia, né, doutora? Muita coisa. Vou te falar, chegaram muitas perguntas. A gente pode fazer uma parte 2 para responder essas perguntas, doutora? Claro, vamos sim. Então já está convidada, você de casa aproveite, se você está mandando a pergunta, continua mandando, que a gente vai separando todas para a doutora voltar o quanto antes para responder para você, combinado? E você de casa aproveita para seguir a doutora na internet, @moverteclínica, e vou te falar, a doutora é um exemplo aqui, porque a doutora é maratonista. Né, doutora? Sou. Maravilhosa, cuida muito bem desse corpo. Muito obrigada por hoje.